Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Israel e estou aqui para comentar hoje contigo a prova da FAMERP, de conhecimentos específicos, em que nós tivemos aqui 6 questões de química, né? E como é de se esperar nessa prova, como é tradicional nessa prova, a gente teve um predomínio de físico-química, né? Predomínio mais ou menos, porque nós tivemos também uma equivalente participação de química geral. Então nós tivemos uma conta aqui de 42% de físico-química abordada nessa prova, não 42% das questões, tá? A gente abordou os vários temas, eu vou falar sobre isso, os vários temas que são abordados em cada questão, porque essa é uma característica dessa prova. O item A pergunta mais de uma coisa, o item B, por vezes, pergunta mais de uma coisa. Então, quando a gente pega esses vários grãozinhos, né, que compõem essa prova de uma maneira geral, tivemos aí 42% de química geral, 42% de físico-química e 16% de química orgânica, tá? Então, comentar rapidamente as questões, como a gente costuma fazer, né? A questão 9, que trabalhava lá com peças metálicas enferrujadas, uma questão que envolvia essencialmente classificação de compostos inorgânicos, né? E uma estequiometria, uma questão, acredito eu, até bastante simples, não deve ter gerado grandes problemas. A questão 10, que trabalhava com a parte de química geral no assunto gases, essa questão provavelmente já é um pouquinho, os candidatos, as candidatas vão achar um pouquinho mais desafiadora, era uma questão mais elaborada, que trabalhava com o conceito de pressão parcial, então tinha que ter a parte conceitual muito bem definida aqui, muito sólida, muito consistente na cabeça para conseguir resolver essa questão sem problemas. Uma questão desafiadora, uma questão provavelmente trabalhosa, mas dentro daquilo que se espera numa prova de ensino que versa sobre ensino médio, né? A questão 11 trabalhava com físico-química na parte de equilíbrios químicos, tinha um pouquinho de química ambiental, né? Perguntava aí sobre o fenômeno atmosférico relacionado à presença de ácido sulfuroso, né? Mas basicamente a questão era de físico-química envolvendo equilíbrios, né? Equilíbrios químicos, nesse caso aqui inclusive um equilíbrio químico que envolvia tanto gás quanto a parte de solução aquosa. A questão 12, uma questão de eletroquímica, né, que pedia aqui qual o eletrodo em que eletrodo ocorre a corrosão da eletrólise, né? E depois pedia no item B, físico-química também, mas pedia o fenômeno da hidrólise salina do cátion ferro 2. Então uma questão bem bacana, acredito que não tenha gerado tantos problemas. A questão 13 trabalha com equilíbrios iônicos, conceito de pH, pOH, misturando com um pouquinho aí de estequiometria, e no item A, na verdade, eu até pulei o item A, trabalha basicamente com química geral, classificação de compostos inorgânicos, tá? Uma questão assim que não deve também ter gerado grandes problemas. O item B é um pouquinho mais apimentado, mas não é uma questão aparentemente tão difícil. A questão 14, a representante da química orgânica aqui nessa prova, química orgânica, trabalhava aqui com o conceito de isomeria plana do álcool que estava mostrado aqui, que era o metilpropandoisol, né? Então tinha que se mostrar um isômero de posição dele e falar a função orgânica, que era álcool, né, do composto de partida. E no item B trabalhava-se com o conceito de oxidação enérgica. Então, ao fazer oxidação enérgica desse composto, seguindo as orientações que estavam no enunciado. Se você não soubesse a reação, não lembrasse da reação, dava para seguir as instruções do enunciado e chegar na fórmula estrutural da propanona, acetona, que é um dos produtos da reação, e CO2. Então assim, uma prova bastante abrangente, como a gente costuma dizer, porque como cada item cobrava um monte de coisinhas espalhadas, de química geral, de físico-química, de química orgânica e tudo mais, a gente teve uma prova que versou sobre vários temas da química, e se a gente somar isso à prova de ontem, que é a prova de conhecimentos gerais, a gente teve uma prova, um conjunto de prova bastante abrangente, que versou sobre boa parte, a grande maioria dos temas de química do ensino médio. Como sempre, a gente espera que vocês tenham tido o melhor resultado possível. Fiquem bem, a gente está junto sempre. Tchau!